Bom, então o que eu tenho para falar hoje com vocês, como eu disse, hoje a aula ela vai acabar sendo mais curta do que foi na semana passada. Basicamente, ela é continuação do que eu falei com vocês na semana passada. Na semana passada, a gente começou a falar a respeito a respeito da carga elétrica. Bom, a aula foi um pouco comprida porque, antes de falar de carga elétrica, eu falei um pouco sobre um átomo. Porque, ao definir carga elétrica, a gente não tem uma definição muito precisa do que ela é. Mas a gente sabe, pelo menos eu comentei com vocês na última aula, que ela é uma consequência do que é a própria matéria, né? A carga elétrica, ela depende dessas partículas que compõem um átomo, né? Prótons e os elétrons, né? Então, eu precisei fazer aquele estudo sobre o átomo, que eu achei importante fazer aquele estudo do átomo, porque entender como é o átomo nos ajuda a entender um pouco a respeito dessa propriedade da natureza chamada de carga elétrica, tá? E tudo que a gente for estudar, entendam, tudo, desde agora no primeiro bimestre até o final de Física 5 e até quando vocês começarem Física 6. Tudo vai depender dessa propriedade da matéria chamada de carga elétrica, tá? Então, ela é um conceito muito importante para a gente nesse momento, tanto em Física 5 quanto em Física 6. Então, é importante a gente relembrar algumas coisas que eu comentei com vocês na semana passada, tá? Uma delas. O que é necessário ocorrer para que um corpo fique eletrizado? Primeiro, o que significa o corpo estar eletrizado? Ele está com um elétron a mais, né? Ou menos, eu Exato. acho. Ele não está eletricamente neutro. Exatamente isso, tá? O Guilherme foi exatamente no ponto. Eu digo que um corpo está eletrizado ou carregado quando ele possui uma carga elétrica não nula. Ou ele vai estar positivo ou ele vai estar negativo, tá? Quando que o corpo ele é positivo e quando que ele é negativo? Se perde elétrons, ele fica positivo ou negativo? Isso. Então ele fica positivo. Se ele ganha elétrons, negativo. Exato, tá? Isso às vezes pode confundir, tá? Mas se ele perde, fica positivo, mas é porque a carga elétrica do elétron ela é negativa, tá? Outra coisa que é importante, que eu comentei na aula passada também, o corpo pode ganhar ou perder prótons? O átomo, se perde ou ganha prótons, ele muda o elemento. É um processo muito mais complexo, é um processo que trabalha no núcleo do átomo, tá? Você precisa de muito mais energia para mexer no núcleo, certo? Você quer perguntar alguma coisa ou ergueu a mão sem querer, Guilherme? Não, eu queria perguntar, mas e na fissão nuclear? Porque na fissão nuclear não é a quebra do núcleo? Exato. Na fusão nuclear, você tem a quebra no núcleo. Desculpa, na fusão não, na fissão nuclear. E na fusão, você tem a junção de dois núcleos. Nesses fenômenos, você tem uma interação do núcleo. Mas aí não são fenômenos elétricos, são fenômenos nucleares e eles não serão nosso objeto de estudo agora, tá? Entendi, Então, faz é sentido. possível sim mexer no núcleo, tá? Mas para mexer nesse núcleo, você precisa de uma quantidade de energia muito maior. Só para vocês terem ideia, a bomba atômica, para você conseguir causar a reação dela, a bomba, aquela bomba mais forte, aquela bomba de hidrogênio, né, que é uma bomba de fusão nuclear. Sabe o que os caras precisam fazer para começar a reação? Eles precisam explodir o equivalente a não sei quantas toneladas de TNT para começar a reação da bomba. Então, na verdade, para você ter a explosão, para você ter a reação da explosão, você precisa de uma energia de uma outra explosão primeiro. Para vocês terem uma ideia de quanta energia você precisa para a fusão nuclear. Para a fissão, você também precisa de uma quantidade de energia muito grande. Por quê? Porque aí você está mexendo no núcleo do átomo, tá? Então, é um processo muito mais complicado, um processo muito mais complexo e um processo que demanda uma quantidade de energia muito maior, tá? Aqui, na eletricidade, temos processos muito mais simples, processos que a gente pode observar no nosso dia a dia e é o que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Então, esse apanhado que eu fiz é só para recordar o que a gente tinha discutido referente à aula da semana passada,
Ok, gente? Beleza. Tá. Bom. E eletrização, o que seria? Porque lá o título da aula era processo de eletrização. O que seria um processo de eletrização, gente? Chamo de processo de eletrização um processo pelo qual o corpo adquire a carga elétrica, tá? O qual o corpo fica eletrizado. Então, os processos de eletrização, a gente vai estudar como o corpo fica eletrizado. A gente já viu que é necessário ele ganhar ou perder elétrons, certo? Isso a gente viu na semana passada. Agora, o que você deve fazer por um corpo ganhar ou perder elétrons, tá? E agora a gente não vai estar trabalhando mais na ordem atômica. Agora a gente vai estar trabalhando com corpos, né? Porque existem reações que você produz um átomo que ele ganha ou perde elétrons. Aí o átomo adquire carga elétrica. Mas eu não vou estar olhando agora para o átomo, eu vou estar olhando para um corpo como um todo. Quando eu digo um corpo como um todo, a gente tem ali alguns milhões, não, alguns bilhões, zilhões de átomos dentro de um corpo. Agora eu estou falando uma barra de ferro, um pedaço de metal, uma caneta esferográfica. O nosso corpo. Será que é capaz da gente ficar eletrizado, gente? A gente vai falar sobre isso hoje e vamos ter uma ideia dessa eletrização ser algo muito mais simples e muito mais comum do que a gente imagina, tá? Mas o ponto importante é aquilo que já tinha sido comentado inicialmente, tá? Eletrização é como o corpo vai ficar eletrizado, ou seja, como ele ganha elétrons ou como ele vai perder elétrons. Tá? Hoje na aula a gente vai ver a respeito de 3 tipos de processo de eletrização. Eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Bom, primeiro, eletrização por atrito. Antes de eu definir, alguém tem ideia de como ocorre a eletrização por atrito? É tipo quando você pega a mão assim e passa num negócio de algodão, aí depois você encosta em um negócio de lã, aí você leva um choque, dá um choque na pessoa. Ou no seu gato, Perfeito. sei lá. Perfeito. Como o nome diz, atrito. Se você produzir o atrito, a fricção, esfregar um corpo no outro, eles podem adquirir carga. É, professor, só de esfregar? Sim, só de esfregar um corpo no outro já pode ocorrer essa eletrização, tá? E é a chamada eletrização por atrito. Então, obviamente, né, ocorre quando 2 corpos atritam entre si. Outra característica da eletrização por atrito: eles vão adquirir cargas iguais, porém de sinais contrários. Alguém tem ideia do porquê que eles vão adquirir cargas de sinais opostos? Vamos lá, deixa eu pegar 2 corpos diferentes. Eu vou esfregar, tá? Esfreguei 2 corpos. Esse aqui ficou positivo. O que precisa acontecer para um corpo ficar positivo mesmo? Porque para um ganhar, o outro tem que perder, né? Exato. Então, esse aqui perde elétrons. Para onde foi os elétrons esse que ficou positivo? Foi para outro corpo. Então, obrigatoriamente, um fica positivo ou outro negativo. Por que cargas iguais? Porque se esse aqui perdeu 5 elétrons, digamos assim, esse aqui vai ganhar 5 elétrons. Então, por isso que eles vão ter cargas finais iguais, porém de sinais contrários, tá? Bom, 5 elétrons não faz nada. Diria até que se você receber 1 milhão de elétrons, você não sente nada na sua mão, tá? Então, no caso, a gente vai utilizar em questão da carga elétrica, tá? Então, assim, se esse aqui ficou com uma carga de mais 2 coulombs, esse aqui vai ficar com uma carga de menos 2 coulombs, tá? Quando eu falo em carga, aí eu já sei que eu estou falando de um zilhão de elétrons que se movimentou de um corpo para o outro, tá? Gente, vocês entendem, né? Quando eu falo zilhão, não existe a palavra zilhão, né? Eu estou só jogando hipoteticamente um número infinitamente grande, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo da situação do fenômeno, né, do efeito de eletrização. Uma barra de vidro, eu vou passar um paninho de seda. Ao passar o pano de seda, a barra de vidro ficou positiva e o paninho de seda ficou negativo, tá? Ali no desenho, agora que eu percebi, a figura ela pode te induzir ao erro, né? Porque está mostrando que a barra está com mais 2 positivo e o paninho está menos 4. Mas ele não é literal, tá? Literal seria os dois ficarem com cargas idênticas, né?
Se a barra ficasse mais 4, o pano ficaria menos 4. Tá? Então não confunda isso ali, é só uma figura que acabou tendo essa coisa que pode confundir vocês. Tudo bem com isso, gente? Tranquilo. Beleza, Ótimo. beleza. Outro ponto que eu não sei se vocês observarem nessa figura, vocês perceberam que eu estou acreditando corpos diferentes, ó, uma barra de vidro com um pano de seda, não é? Porque para a eletrização de atrito ocorrer, tem de ser materiais diferentes. Se eu esfregar uma barra de vidro na outra, não vai ocorrer eletrização por atrito. Pode até esquentar, sei lá, eu pegar 2 bastão de borracha, esfregar um bastão no outro. Eles vão ficar quentes. Mas isso não é eletrização, isso aí é o atrito que está esquentando eles, tá? A eletrização ela vai ocorrer quando você atritar corpos feitos de materiais diferentes. Isso é importante, tá, gente? E eu vou falar também agora sobre a série triboelétrica. O que é a série triboelétrica? É essa tabela aqui, ó. A série triboelétrica, ela vai indicar, como eu disse, para eletrização por atrito, obrigatoriamente os corpos devem ser diferentes, né? Devem ser feitos de materiais diferentes. Aí a pergunta, quem fica positivo e quem fica negativo? Bom, quem vai dizer isso é essa tabela chamada de série triboelétrica. Ela é uma tabela obtida empiricamente. Vocês sabem o que quer dizer empiricamente? Quando o negócio Através da experiência. é diferente da teoria, né? Tipo assim, por prática. Na prática, isso, ou seja, foi feito na experiência, tá? Empiricamente é feito através de experimentos. Existem muitas leis físicas que são empíricas, que elas foram obtidas experimentalmente, e muitas leis que são teóricas, tá? Aqui, em Física 5, a gente vai ver muitas leis teóricas, tá? Que elas foram criadas primeiro na cálculos matemáticos, você chega à conclusão de força elétrica, campo elétrico e assim por diante, tá? Mas existem algumas regras e leis que elas são obtidas empiricamente, e é o caso dessa série triboelétrica, tá? Alguém foi fazendo os testes com os tipos de materiais para identificar qual ficaria positivo e qual ficaria negativo, tá? E aí chegou-se a essa tabela. Essa tabela é um pouco limitada. Por quê? Porque ela não contém todos os materiais da Terra, tá? Então, é uma tabela que mostra uma relação entre vários tipos de materiais, tá? E observem que a pele humana tem uma característica. A pele de outros animais tem outra característica. O cabelo, ele é um material. O pelo de um animal já é outro material. Então, assim, o fato de você ter materiais diferentes, você vai ter um tipo de eletrização diferente, tá? Antes de explicar como a gente vai analisar essa série triboelétrica, eu quero comentar a respeito do exemplo de eletrização, porque a gente falou sobre eletrização. Vocês já viram aquela brincadeira de esfregar a caneta no cabelo? Você pega uma caneta ou a régua, né? Esfrega no cabelo, aí depois você picota vários pedacinhos de papel e você vê a caneta atrair os pedacinhos de papel. Alguém já fez essa brincadeira? Eu já fiz com balão. Ela é bem interessante, por quê? Porque ela está relacionada com esse processo de eletrização. Você esfregou o plástico com o cabelo, né, a caneta ou da régua, e aí gerou uma eletrização. O seu cabelo adquiriu uma carga, a caneta adquiriu outra. Ao aproximar de pequenos pedaços de papel, eles acabam sendo atraídos por conta da força elétrica. Já que a caneta está carregada, então a gente vai ter uma força de atração ali, certo? E como que a gente sabe quem é positivo e quem é negativo? Aí entra essa tabela da série triboelétrica, tá? Por exemplo, eu tenho um paninho, um pano de poliéster. Achem o poliéster aí na tabela, tá? E eu vou pegar esse pano de poliéster e vou esfregar ele num vidro. Digamos que eu queria, sei lá, limpar o vidro e comecei a esfregar, e percebi que o paninho ficou eletrizado. Quem fica positivo e quem fica negativo? Tá. O poliéster fica negativo, né? Hã? O poliéster fica negativo. E o Isso, vidro então, positivo. essa tabela aqui mostra quem tem a
tendência em ficar positivo e quem tem a tendência em ficar negativo. Então, quanto mais acima dessa tabela, maior a tendência do corpo ficar positivo, e quanto mais abaixo, maior a tendência de ficar negativo. Então, nesse caso, entre poliéster e vidro, o poliéster vai ficar negativo, porque ele tem a tendência maior, e o vidro vai ficar positivo. Agora, vou mudar a pergunta. Quem perdeu e quem ganhou elétrons? O poliéster ganhou e o vidro perdeu? Exato, tá? Então, vejam que tem uma situação oposta. Aquele que ficou positivo é o que perde elétrons. Então, o vidro perdeu elétrons para o poliéster. Certo, gente? Vou fazer mais um exemplo. Seda. Digamos que eu tenha um paninho de seda e vou esfregar ele no vidro de novo. Então, eu esfreguei o vidro com um paninho de seda e, depois de um tempo esfregando, eletrizou. Quem fica positivo? O vidro ou a seda? Ó, O vidro? Exatamente. O vidro fica positivo. E a seda ficou negativo, tá? Porque o vidro tem uma tendência maior de ficar positivo, de perder elétrons. Agora eu vou mudar. Eu vou pegar um paninho de seda e esfregar ele num pedaço de borracha. Um tubo de borracha. Pá, esfreguei até eletrizar. Percebi que está eletrizando. Tá. Agora, a seda vai ficar positiva ou negativa? Positiva? Exato. Então, a seda, quando esfrega ela no vidro, ela fica negativa. Mas se você esfregar ela na borracha, ela fica positiva. Então, nem sempre o material ele fica necessariamente positivo ou negativo. Depende de quem? Depende do par em que ele está acritando, em que ele está se eletrizando, tá? Então, a seda com o couro, a seda fica negativa e o couro positivo. Só que a seda com com silicone, um tubo de silicone, aí a seda fica positiva e o tubo fica negativo, tá? Então é assim que se lê essa tabela. Por isso que eu digo que é uma tabela de tendência. O corpo que tem tendência a ficar positivo e um que tem tendência a ser negativo. Por quê? Depende do par para você falar se ele está positivo ou negativo. Então, esses que estão no centro, não é que eles têm tendência a ficar neutros, não, tá? É porque existem muitos outros materiais que têm tendência maior que eles a ficar positivo, por isso que ele está nessa posição central. Agora, se você eletrizar um corpo, ele não vai ficar neutro nunca. Ele vai ficar ou positivo ou negativo, se ocorreu devidamente o processo de eletrização. Ok? E outra informação também interessante, quanto mais distante eles estão nessa tabela, mais fácil é de ocorrer a eletrização. Então, quanto maior a tendência de um corpo ficar positivo e eu esfregar no corpo que tem uma tendência grande de ficar negativo, você consegue a eletrização mais fácil, tá? Nessa tabelinha aqui que eu achei, essa série triboelétrica que eu trouxe para vocês, não mostra, por exemplo, o ferro e o cobre. O cobre é um material que tem uma tendência a ficar negativo, né? Então, se você esfregasse um pano de seda no cobre, a seda ficaria positivo, o cobre negativo. O cobre seria um material que ele estaria na parte mais inferior dessa tabela. Certo, gente? Então, vendo ali na tabela pele humana, estão vendo? Então, é possível a gente ficar eletrizado por atrito? sim. Vocês já se depararam com uma situação dessa? Você já sentiu isso? Alguma vez você ficar com o corpo eletrizado? Aham. Dá um exemplo aí, quando você aconteceu assim, que você falou, putz, eu acho que eu tô com o corpo eletrizado. Ah, não sei. Corpo eletrizado eu não sei, mas foi quando eu levei choque já. E esse negócio aí do atrito aconteceu, porque, tipo assim, eu tava num tapete, assim, que ele era meio de lã. Aí eu tava, tipo assim, fazendo nada, tá ligado? Só esfregando a mão. Aí minha mãe veio falar comigo, e tava frio, ela tava com uma roupa de algodão, uma coisa assim. Aí eu encostei nela, assim, pra falar, pra, sei lá, fazer alguma coisa. Aí eu levei um choque, ela levou também. Eu falei, ué, que bagulho bizarro, porque foi muito, tipo, do nada, entendeu? Eu imaginava que eu ia dar um choque nela. Não é só essa situação só que você descreveu. A gente
Comumente a gente se depara com a situação que do nada você vai conversar com alguém, você encosta na pessoa e leva um choque. Ou então você vai descer do carro e encosta ou vai descer do carro e você encosta na porta e leva um choque. Por que que acontece isso? Eletrização por atrito também. E vocês repararam que geralmente ocorre na época que está frio, né? É verdade. É assim mesmo. Por dois motivos. O primeiro motivo é que no frio a gente usa mais roupas. E às vezes roupas de lã ou de algodão também, elas favorecem isso, tá? E o segundo motivo é que aqui na nossa região, né, Mato Grosso do Sul, essa região centro-oeste do país, o frio, a época de frio coincide com a época seca. E a umidade do ar, ou a falta dela nesse caso, né, ela interfere nesse processo de eletrização, tá? Então, quando está mais seco, favorece ocorrer essas eletrização, tá? Então, o que acontece? Você coloca um casaco de lã, ou de algodão, né? Um casaco de lã. Com o dia a dia você andando, a gente não percebe, mas a roupa ela vai esfregando no corpo. Então, com o passar do tempo, depois que você colocou a roupa, existe essa eletrização. Então, você às vezes está com frio até, você fica aqui assim, você esfrega. Então, o seu corpo fica com uma carga e a roupa fica com outra, tá? E aí, a hora que você vai tirar a sua blusa de lã, a hora que você tira, você começa a escutar os estralos. Tec, 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 tec. Já aconteceu isso com vocês? Você vai tirando, se vocês escutam os estralinhos. É meio bizarro. Já aconteceu. Ou então, você usando uma camiseta de algodão, às vezes não tá nem frio, mas tá com uma camiseta daquelas de algodão, e aí parece que a camiseta tá grudando no corpo. Você fala, ué, mas eu nem suei. Às vezes não é porque tá suave, às vezes ela tá eletrizada. Aí, na hora que você tira, dá os estralos. Uma coisa bem interessante, se você fizer isso, entrar no seu quarto escuro e fizer esse movimento de tirar essa camiseta eletrizada, esse barulho é a carga voltando. Então você vai ver os flashes de luz da carga saindo. Faz a experiência qualquer dia que você achar que está com a camisa eletrizada, com o casaco eletrizado, entra no quarto, fecha a janela, apaga a luz e tira a camisa com tudo desligado. Você vai conseguir ver os flashzinhos dos elétrons. É bem legal, tá? É bem interessante. E aí o exemplo que o Guilherme ainda apontou foi o fato dele estar pisando num tapete, né? Um tapete de um material, às vezes um tapete de pele, também um tapete de lã, então, né? De pele não, tapete de lã. Porque também você esfrega o pele e aí favorece a sua própria eletrização, tá? Uma outra coisa também que vai favorecer são os calçados. O fato da gente andar muito de chinelo e de tênis nos deixa um pouco isolados do chão. Então, numa situação dentro de casa, digamos assim, se você está andando descalço, assim que você eletriza com o casaco, como você pisa no chão, esse excesso de carga já é direcionado para o chão, tá? Então, você acaba ficando neutro. Você eletrizou o casaco, mas aí em contato com o chão você acaba eletrizando, então você não percebe, você não chega a ficar eletrizado o suficiente para perceber, porque você sempre está descarregando no próprio chão. Agora, se você tá de calçado, e aí você andou o dia inteiro de casaco, você tira o casaco, aí a carga tá ali, aí é quando você percebe esses barulhos, essa descarga, que é o barulhinho inerente a esse movimento de você tirar a roupa, tá? E aí é por isso que você dá choque na pessoa. Se deu choque, é porque um dos dois, ou talvez os dois, tá? Estejam carregados. Só que aí quando você encosta na pessoa e leva o choque é a forma como o nosso sentido tátil, né, o nosso sensorial, ele percebe o movimento de carga. Quando há movimento de carga, a gente percebe isso na forma, a sensação é esse choque elétrico, tá? Só que essa descarga eletrostática, de você encostar e levar aquele susto, não passa do susto mesmo, tá? Ela não traz mal nenhum, ela não é maléfica em sentido algum ao seu corpo, tá? Para você, levou o choque de encostou em alguém que está eletrizado, por você estar eletrizado, é só um susto, tá? Agora, vocês já viram em laboratórios de informática, às vezes, laboratório de hardware, às vezes eles têm na frente da porta do laboratório, às vezes tem um aviso, proibido entrar com casaco de lã. Não sei se vocês já viram isso, mas laboratórios, às vezes eles trazem isso. Por quê? Porque a lã, ela vai fazer com que o seu corpo fique carregado, e aí se você for abrir uma placa de computador, aquela descarga da sua mão carregada
pode queimar algum dos componentes do circuito elétrico do computador, tá? Então, para a gente, não tem mal nenhum. Agora, para um circuito que é extremamente sensível, aquela descarga pode trazer algum mal, tá? Tem laboratórios que eles têm um pedaço de ferro do lado da mesa, para antes de você mexer na placa, você encostar ali para descarregar. Para a hora que você for trabalhar, você não estar carregado eletricamente, tá? Tudo bem, gente, com o processo de eletrização por atrito? De boa, de boa. Tá? Agora vamos falar do processo de eletrização por contato. O que seria o processo de eletrização por contato? Contato, como o nome diz, ela está relacionada ao contato. Encostou num corpo que possui uma carga diferente da sua, vai haver uma movimentação de carga de um corpo para o outro. E aí entra no exemplo que eu estava dando ali quando estava explicando a eletrização por atrito. Você eletriza por atrito por causa do atrito com a sua roupa. Você fica carregado. Quando você vai conversar com a sua mãe e encosta nela, você passa carga para sua mãe por conta do contato com ela, tá? Então, o processo de eletrização por contato, ele é caracterizado através do contato entre dois ou mais corpos, tá? Obrigatoriamente, um dos corpos tem de estar carregado, tá? Aqui eu coloquei que eles têm de estar cargas elétricas diferentes, porque um tem que estar com uma carga elétrica e o outro pode estar positivo, pode estar neutro, pode até ter dois corpos de carga positiva, mas um está mais positivo que o outro, então vai haver movimentação de cargas. Então, se os corpos possuem cargas diferentes e um encostar no outro, vai haver esse movimento de carga, tá? Eletrização por contato. Ok, gente? Importante na eletrização por contato. A carga elétrica resultante após o contato será do mesmo sinal. Então, se eu tenho um corpo neutro e um corpo positivo e encostar um ao outro, após o contato, os dois corpos ficarão com cargas positivas, tá? Se um tiver negativo e o outro positivo, bom, eles vão encostar. Se eles forem corpos idênticos e tinham cargas idênticas, um pode anular o outro, isso é possível, tá? Mas, assim, se um está mais negativo do que o outro estiver positivo, no contato, sobressai a carga que era maior, tá? Então, se esse aqui estava mais negativo do que o outro positivo, a carga final dos dois vai ficar negativa. Tudo bem? Então, após o contato, o sinal da carga vai ser sempre o mesmo. Dois corpos entrarem em contato, após o contato, a carga final deles vai ser de mesmo sinal, tá? Se os corpos forem idênticos, por exemplo, eu tenho duas barras de metal, de mesmo tamanho, mesmo volume, mesma massa. Encostar, o valor da carga final vai ser o mesmo. Se uma ficou no final com mais 5 coulomb, a outra no final vai ficar com menos 5 coulomb, tá? Mas para eles ficarem com cargas idênticas, os corpos precisavam ser idênticos, tá? E o que é esse princípio da conservação de carga que eu coloquei aqui? O princípio da conservação de carga diz que a somatória de cargas vai ser sempre igual, antes e depois do contato. Como assim? Se eu pego um corpo aqui que está, digamos, com 10 elétrons a mais que o outro, tá? Bom, lembrando que 10 elétrons é pouca coisa, mas é só para dar um exemplo aqui, tá? Esse aqui tem 10 elétrons a mais que esse daqui que está zero. Os corpos são idênticos. Quando encostar, um vai passar elétron para o outro, certo? Como eles são idênticos, a carga final vai ser a mesma, tá? Quanto que deve ser a carga para que os dois fiquem com cargas idênticas? Esse aqui vai ter que ficar com carga menos 5 e esse vai ter que ficar com carga menos 5. Por quê? Menos 5 com menos 5 vai dar menos 10, que é a carga que eu tinha inicialmente, tá? Então, esse aqui tinha 10 elétrons em excesso, no final ficou 5 elétrons em excesso nesse, 5 elétrons em excesso nesse outro corpo, né? O importante, quando fala de conservação de carga, é que a carga ela não vai desaparecer, ela tem que ir para algum dos corpos, tá? E o que significa isso na prática? Que eu vou ter uma relação aqui para calcular a carga final quando eu tiver eletrização por contato, tá? Importante, eu só vou usar isso quando os corpos forem idênticos. Se eles não forem idênticos, essa relação não vai ser necessariamente verdadeira, tá? Porque daí o volume do corpo vai influenciar na carga final. Tá, e o que quer dizer essa equação aí? Ó? Carga final é igual a somatória das cargas dos dois, dividido por M. Vamos supor que eu tenha dois corpos que encostaram no outro. Então, qual que vai ser a carga final? Soma a carga de um, a carga do outro, e divido por 2. Por exemplo, um estava com mais 2, o outro estava com
mais 2 também. Mais 2 com mais 2, bom, se a carga era igual, não tem eletrização, né? Deixa eu pensar um valor diferente. Um estava com carga mais 2 e o outro estava com carga mais 8. Mais 2, mais 8, dá 10, dividido por 2, a carga final seria assim. Tá? Só para vocês entenderem uma continha simples. E se tiverem 3 corpos? Q1 mais Q2 mais Q3 dividido por 3. Né? Se eles processam a eletrização por contato, então a carga final vai ser sempre a mesma, então eu consigo descobrir assim a carga final dos corpos. Tá? A indução, acho que é o mais difícil de entender. Tá? A indução, você tem um processo que ocorre quando você apenas aproxima um corpo do outro. Tá? Ao aproximar um corpo do outro, um vai eletrizar temporariamente o outro. Tá? Essa eletrização ela vai ocorrer devido a uma organização dos elétrons do corpo que foi eletrizado. Nesse corpo eletrizado, você vai ter uma polarização dele. Tá? E ela é temporária. Aqui, ó, o desenho que mostra. Então, antes da eletrização, olha esse corpo A. Esse corpo A está carregado com uma carga positiva. E o corpo B está neutro. Aí eu vou pegar o corpo A ó, e estou aproximando do corpo B. Bom, o corpo A está positivo, não é? Lembra que cargas contrárias se atraem? Então, como as cargas contrárias se atraem, os elétrons do corpo B, eles vão ser atraídos pelo corpo A. Aí eles vão ficar ali na borda do corpo B, que esteja próxima ao corpo A. Mas como não encostou, os elétrons não vão passar para o corpo A. Então, aqui nesse corpo B, ó, você vê que do lado esquerdo, você tem uma aglomeração, digamos assim, de elétrons. Só que eles saíram de algum lugar, eles saíram da outra posição. Então, aqui é de onde saíram os elétrons. E aqui que eu quis dizer com uma polarização dentro do próprio corpo. Ó. Por quê? Aqui ele fica negativo e aqui ele fica positivo. É como se eu tivesse um polo negativo e um polo positivo no próprio corpo. Por quê? Esse corpo positivo gerou essa eletrização. Aí eu falei aqui que ela é temporária. Por que ela é temporária? Porque se eu afastar o corpo A, o que acontece? Os elétrons voltam a se organizar e o corpo volta a ficar com carga nula, tá? Porque ele não perdeu elétrons. Os elétrons apenas mudaram sua organização por terem sido atraídos pelo corpo A. Tudo bem, gente? Observação. Esse processo de eletrização por indução, ele é mais comum de se ver quando você faz ele com materiais condutores, tá? Só que não é necessariamente só com condutores. Professor, o que é um material condutor? Pois é, eu nem falei o que significa condutor. Condutor é um material que ele tem uma facilidade em permitir a passagem de carga por ele, tá? Os metais são os principais exemplos que a gente tem de materiais condutores, tá? Material não condutor, a borracha, por exemplo, a gente chama ela de isolante elétrico. Por quê? Porque a carga tem uma dificuldade maior de passar pela borracha, tá? Então, materiais condutores, a gente consegue observar melhor esse processo de eletrização por indução, tá? Mas pode ocorrer com materiais isolantes também, tá? Gente, deu para entender o que é indução? Então, no processo de eletrização por indução, é um processo temporário, porque você altera apenas a organização dos elétrons, tá? Os elétrons, vão se aproximar do corpo carregado, ou se afastar, né? Por exemplo, se o corpo A fosse negativo, aí a polarização aqui estava invertida, tá? Porque os elétrons, eles seriam repelidos desse corpo negativo, tá? Agora, tem uma outra observação. Eu coloquei ali que ela é temporária, se o corpo estiver isolado, ó, igual esse corpo B, ó, ele está longe do chão, digamos assim, né? Então, a eletrização dele é temporária. Eu já vi exemplos, exercícios, trabalhando a situação da eletrização por indução, só que colocando um corpo conectado com o chão. Conectado por um fio, por exemplo, né? Quando ele está conectado com o chão, esse fio a gente chama de fio terra. Então, o que acontece? Quando se aproxima um corpo carregado desse outro corpo, ele vai puxar elétrons. Só que esses elétrons, eles podem subir do próprio chão aqui. E aí, se enquanto o corpo A está próximo, eu cortar esse fio terra aqui, o que vai sobrar? Ele já puxou os elétrons do chão, então ele fica negativo. Aí, quando eu afasto o corpo A,
ele adquire uma carga negativa permanente. Mas essa carga permanente, lembra-se do princípio de conservação de carga. Ela veio do chão, porque inicialmente o fio estava conectado ao terra, tá? Então, se eu tiver corpos isolados, a indução é temporária. Se eu tiver um corpo que esteja conectado com o chão, através, nesse caso, do fio terra, então a eletrização ela pode ser permanente. Então, gente, esses são os 3 processos de eletrização. Eletrização por atrito, esfrega. Eletrização por contato, encosta. E eletrização por indução, você apenas aproxima um corpo do outro. Agora, quero falar sobre eletroscópio. Alguém já ouviu falar sobre eletroscópio? Eu não. Não. O que é um eletroscópio? Eletroscópio é um instrumento que identifica se um corpo possui carga elétrica ou não. Tá? Ah, professor, mas, por exemplo, se eu achar que o corpo está carregado, encostar nele e levar um choque, não significa que ele estava carregado? Sim, se você encostar nele, significa que ele estava carregado. Só que se você encostou, você interferiu. Então, você pode ter tirado o excesso de carga dele, tá? Então, se você quer apenas identificar se o corpo possui carga ou não, você utiliza um eletroscópio, tá? Além do mais, se o corpo estiver com uma carga muito grande, aí, às vezes, não é recomendável você encostar para identificar essa carga, tá? Então, você utiliza eletroscópio. Mas eu já falo para vocês, né? A carga, para você ter um corpo carregado eletricamente, por meio de eletrostática, é improvável que você tenha uma carga elétrica que seja perigoso para o seu contato, tá? Mas, se você encostar, você interfere. Então, se você quer apenas identificar se o corpo está carregado, você utiliza esse eletroscópio, tá? E existem 2 tipos de eletroscópio. Eletroscópio de folhas e o eletroscópio de pêndulo, ou pêndulo eletrostático, tá? Então, são esses 2 aqui, ó, essa figura, tá? Primeiro, eu vou explicar o eletroscópio de folhas. Como é que é o eletroscópio de folhas? Você tem um material que vai isolar esse eletroscópio do meio. Tem que isolar por quê? Para o meio não interferir na experiência, tá? Pode ser uma garrafa de vidro, por exemplo, tá? Aqui uma tampa, também para isolar, tá? Pode ser, por exemplo, aquela folha de vinho, né? Porque a cortiça é um material isolante também. E aqui uma esfera condutora, uma esfera de metal, por exemplo. Pode ser uma esfera de cobre, tá? E aqui você tem folhas feitas de material condutor, tá? O alumínio, por exemplo. Então aqui, ó, você passa um fio que vai atravessar a rolha, vai chegar nessas 2 folhas de alumínio. Essas folhas, elas vão ter que estar uma do lado da outra, tá? Só que elas têm que estar separadas. Então, numa situação comum, elas vão estar dessa maneira que quase encostadas uma na outra. Se você aproximar o corpo carregado da esfera condutora, o que acontece? Bom, a gente viu a eletrização por indução, né? Se você aproximar, vai induzir carga elétrica. Digamos que você aproximou um corpo positivo. Então, os elétrons vão ser atraídos, não é? Só que eles estão conectados, essa esfera condutora está conectada às folhas de alumínio. Então, você vai puxar carga das 2 folhas de alumínio. Elas estavam assim porque estavam neutras. Ao puxar elétrons, elas vão ficar positivas, não é? Só que se as 2 vão ficar positivas, opa, elas vão ter cargas iguais. Quando elas têm cargas iguais, elas vão se afastar uma da outra. Por quê? Elas estão se repelindo eletricamente, tá? Então, o eletroscópio de folha, quando você aproxima da esfera condutora, o corpo carregado, ele vai fazer com que essas folhas se afastem. Ao você afastar o corpo carregado, elas voltam a ficar neutras e vão se juntar de novo. Aí você aproxima o corpo carregado, elas se afastam. Ao afastar, elas se aproximam novamente. Se você encostar o corpo carregado lá na esfera, elas vão afastar e ficar permanentemente afastadas, tá? Então, esse é o eletroscópio de folhas, tá? Um detalhe, ele não vai mostrar se o corpo tem carga positiva ou negativa, tá? Ele vai mostrar apenas se o corpo está carregado ou não está carregado. Se você aproximar o objeto não carregado dele, ele vai continuar com as 2 folhas paradas. Se aproximar um objeto carregado, positivo ou negativo, aí as folhas vão reagir, tá? Isso é um eletroscópio de folhas, certo?
E o pêndulo eletrostático é essa outra figura aqui. Como o nome diz, ele é um pêndulo. Tem uma haste, essa haste da figura tem que ser de um material isolante, tá? Aqui um copinho, alguma coisa de material isolante, porque para essa esfera está distante do chão. Porque se ela encostar no chão, qualquer carga ela vai perder para o chão, tá? E aqui suspensa por um fio isolante também, tá? Por exemplo, pode ser um fio barbante, preso numa esfera de metal, uma esfera de alumínio, por exemplo. Então você deixa ele preso nessa esfera e o que acontece? Se você tiver um corpo carregado e aproximar dele, o que acontece? Ao aproximar um corpo carregado dessa esfera de alumínio, ela adquire eletrização por indução. Então a esfera ela vai ser atraída. Aí você vai afastando, ela vai sendo atraída, ela só não gruda porque ela está presa pelo barbante. A hora que você afasta mais, ela perde eletrização, né, perde a interação eletrostática e volta à posição. Então, ao aproximar, o pêndulo ele vai ser atraído pelo corpo carregado. E assim você identifica, através do pêndulo eletrostático, se o corpo está carregado ou não. Tá? Ao aproximar do pêndulo, a esferinha de metal ela vai ser atraída até o corpo carregado. Se o corpo não estiver carregado, ela vai permanecer parada. Isso é um eletroscópio. Tá? Então, os dois exemplos de eletroscópio. Ok, gente? Era isso que eu tinha para trazer para vocês.